Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a terceira questão da prova 2019 da UERJ discursivo, tá? O exame discursivo. Vamos dar uma lida nela, ó. Ele fala o seguinte: em um dos vagões da composição do metrô, um sistema formado por um objeto com massa de 0,2 kg e por um fio ideal de 1 metro de comprimento está fixado em uma barra de apoio. Enquanto a composição se movimenta com aceleração constante, observa-se que o objeto se desloca 0,10 metros na direção horizontal, formando um ângulo θ em relação à direção vertical, conforme ilustra o esquema. Aí ele te dá um desenho que eu simplifiquei e coloquei aqui, tá? Aí ele pede, determine em newtons a tensão no fio. Repara o seguinte, pessoal, como é que a gente vai fazer para estar resolvendo isso? Ele está querendo a tensão no fio, né? Então ele quer a tração. Ele disse para a gente que a massa é de 0,2 quilos, né? Ele deu aí 0,2 quilos de massa. E agora a gente tem que dar o nosso jeito para fazer isso, né? Primeira coisa que a gente vai ter que olhar para cá é para o sistema de forças que estão atuando no meu pêndulo. Quais são as forças que estão atuando aqui no pêndulo, na minha bolota, né? Eu tenho a força peso, tá? Vamos colocar ela aqui, vertical apontando para baixo, né, para o centro da Terra. Eu tenho um fio. Se eu tenho um fio, eu tenho tração. Então, ó, eu vou indicar aqui, ó, a tração no meu fio, né? Tá aqui a minha tração, tá? Marquei ela aí pra gente. Aí a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a gente está vendo que a tração ela está na diagonal, né? Lembrando que a gente, por simplificação, a gente trabalha com eixo cartesiano x, y. Então a gente faz decomposição vetorial no eixo x e no eixo y. Então, ó, vamos usar a regra do paralelogramo e projetar esse cara. Como é que vai ficar? Ó? Quando eu fizer a projeção dele, vai aparecer uma componente aqui para cima. E quando eu fizer a projeção dele para cá, ó, vai aparecer uma outra componente aqui. Repara o seguinte, no desenho ele marcou que esse ângulo aqui é θ, né? Ele chamou esse ângulo de θ. Dá uma observada nisso, ó. Eu vou por continuidade analisar um negócio aqui com você, ó. Repara só, se você fechar isso aqui, ó, você está vendo que isso é um retângulo? E aí essa linha, que é a linha do pêndulo, né, é a diagonal desse retângulo. Então se aqui é θ, aqui é 90 e aqui é um ângulo que eu desconheço, aqui é 90, aqui é θ e aqui é o ângulo que eu desconheço. Então, ó, alternos internos, né? Você pode pensar assim também. Então, eu sei que aqui é onde está o meu ângulo θ, tá? Então, eu sei que eles são iguais. E aí tem aquela sacada, né? Quando a componente vetorial está com a marcação do ângulo, a gente pode chamar ele de cosseno, né? Então, é o vetor original, t, vezes o cosseno de θ. E aqui, que está sem a marcação do ângulo que você está utilizando, é o t seno de θ, tá? Agora, a gente vai ter que olhar para esse sistema e pensar o seguinte: esse sistema, na vertical, ele não se mexe, né? O pêndulo não sobe nem desce, ele estabilizou nessa posição e o metrô está avançando, né? Então, eu posso dizer, pelo somatório das forças naquele eixo, no eixo Y, né, ela está dando 0. Então, eu posso escrever que o t cosseno de θ, ele é igual ao vetor peso, beleza? E aqui eu não botei nomenclatura vetorial, porque eu não estou interessado agora em analisar a direção e sentido, eu estou pensando só nos valores, né? Então, sem seta, tá, pessoal? Então, t cosseno θ é igual a peso. Mas eu também tenho uma outra sacada. Observa que o metrô está se deslocando para lá, né? Então, o metrô está indo para aquele lado. E se você observar, a força que atua no pêndulo, que aponta naquela direção e naquele sentido, é o t seno θ. Essa força está desempenhando o papel da força que acelera o sistema, né? Então, ó, segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, se você olhar aí com atenção,
a segunda lei, F igual a MA, lembrando que a gente não está analisando caráter vetorial. No lugar do F eu vou botar T seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Ele está querendo a tração, né? Se você olhar com atenção, a gente consegue descobrir o seno de θ. Como é que eu calculo o seno? Seno é o cateto oposto, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, como é que vai ficar isso? Cateto oposto pela hipotenusa, o seno de θ vai ser... Quem é o cateto oposto ao θ? É esse lado aqui do meu triângulo, ó. E esse lado do meu triângulo, ele fala no desenho que vale 0,10. Então, ó, cateto oposto 0,10 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É esse cara aqui, ó, que vale 1. Então, 0,10 dividido por 1, o seu seno de θ vale 0,10. Então, aqui vai ficar T vezes 0,10 igual a massa, ele deu 0,2, vezes a aceleração. A aceleração, eu sei que a aceleração ela vale 1,10, né? Porque está lá na primeira folha, lembrando sempre para você o seguinte, prova discursiva da UERJ, na primeira folha vem um formulário e vem uma série de informações que você vai precisar. Lá ele diz que a aceleração é de 1,10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu também sei disso, né? Então, aqui, ó, 1,10 metros por segundo ao quadrado. Aí, vamos fazer essa conta, né? Como é que eu faço para resolver esse cara? Aqui eu posso arrumar da seguinte maneira, ó, vê se você consegue observar isso. Eu tenho 2 decimais aqui, né? 0,10 e 0,2. Se eu multiplicar os dois lados por 10, eu não altero a minha igualdade. Então, aqui vai virar 0,10 vezes 10 vai dar 1, né? E 0,2 vezes 10 vai dar 2. Então, vai ficar T vezes 1 vai dar T. 2 vezes 1,10 vai dar 2,20, né? Newtons. Então, tá aí a tração no meu fio. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu quero que você observe é o seguinte. Dava para encontrar a tração por aqui? Dava. Só que o cosseno θ, você ia ter problemas. Por quê? Você não sabe quanto vale isso aqui, ó. Que a gente pode chamar de H. Você não sabe quanto vale isso. Então, na hora de tentar calcular o cosseno, você ia ter que acabar utilizando Pitágoras. E aí ia ficar uma coisa meio embolada. Se você quiser a título de exercício, tenta fazer para você ver o que vai acontecer. Vai acabar te levando por um caminho meio tortuoso aí. Então, você tem que ter essa visão. Você encontrou que existem 2 formas de fazer? Qual é a forma que vai fazer com que seja mais simples? E aí segue aquele caminho que vai ser melhor para você. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.